do Senhor Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Ainda de pé, vamos abrir a Bíblia, a palavra santa do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 12. Provérbios, capítulo 13, verso 12. A minha Bíblia é a King James, então a tradução é um pouquinho diferente, tá? Vamos lá. Provérbios, capítulo 13, verso 12. Microfone. Amém. Estava me esquecendo do microfone. A idade vai batendo, meus irmãos. É um problema sério. Senilidade é terrível. Amém? Provérbios 12, capítulo 13, capítulo 12. Provérbios 13, capítulo 12. Versículo 12, desculpa. Diz assim a santa palavra do Senhor: a esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Apenas até aí, podemos assentar. Considero, meus irmãos, esta palavra uma palavra para cristãos e não cristãos. Aliás, toda a palavra de Deus é voltada, de uma forma geral, para o homem. Mas essa palavra é interessante porque ela atinge esses dois grupos e atinge muito bem. Em algumas traduções diz que a esperança adiada ou postergada, né, adoece a alma, adoece o coração. É esse o sentido da esperança diferida. Tá? Então, a palavra diferida quer dizer postergada, adiada. E eu queria trazer uma pequena meditação sobre este assunto, porque Deus me tocou profundamente quanto a isso. Então, hoje, vamos aproveitar a celebração da Ceia do Senhor para novamente meditarmos sobre a esperança, mas focando sobre o aspecto da esperança postergada. Nós falamos anteriormente sobre esperança de uma forma mais plena, né? A esperança que temos naquilo que o Senhor Jesus fez por nós e que nos mantém de pé. Mas hoje vamos falar sobre a esperança que é adiada. Tá? Quais as suas causas e consequências? E eu entendo, queridos, e essa data que hoje é até muito propícia, porque é quando vamos celebrar a ceia do Senhor, eu enxergo da seguinte maneira. Claro que quando o Senhor estabeleceu a ceia como um memorial, como um mandamento, ele tinha na visão de Jesus, era exatamente que nós não esquecêssemos, tá, do sacrifício dele, daquilo que foi feito por ele na cruz, que servisse de memorial eterno, que ficasse por todas as gerações e todas as vezes que nos chegássemos até a mesa, ao comermos o pão e ao bebermos do cálice, nós sempre nos lembrássemos do que ele fez na cruz por cada um de nós. E pegando isso como um gancho, eu entendo que o Senhor quer nos mostrar que essa esperança ela tem que ser renovada. Essa esperança ela tem que ser, digamos assim, mexida. Ou seja, nós temos que receber um gás. Sempre nós temos que nos lembrar isso, porque a razão da nossa fé, a razão de estarmos aqui hoje juntos, é sabermos que a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está preenchido. Jesus está lá, à destra de Deus. Essa é a nossa esperança. Ele cumpriu a sua missão de forma cabal. Não precisa mais que ninguém faça nada, porque ele consumou tudo aquilo que precisava ser feito, tudo aquilo que estava escrito a respeito dele na sua palavra. É isso que nos segura, irmãos. No meio da tempestade, no meio da Covid,
no meio da pandemia, no meio da bateção de cabeça que há por aí, onde os nossos líderes não conseguem se encontrar, vamos dizer assim, nós temos a nossa esperança firmada no que a palavra de Deus diz e naquilo que Jesus fez por nós. Só que para a gente dar uma explanada melhor sobre isso, para que a gente possa entender melhor, para que nós possamos até entender o sentido da ceia e o sentido dessa renovação da esperança, né, que precisamos ter constantemente. Lá em Mateus 26, verso 29 diz: mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino do meu Pai. Jesus está simplesmente dizendo assim: hoje, tá, você está diante de uma mesa simples, em um lugar simples, e com um pastor, um homem, por trás da mesa conduzindo o processo. Mas vai chegar o dia que você vai estar em um lugar exuberante, tremendo, como a Bíblia descreve o céu, ruas de ouro, rios puro como cristal, aquele lugar que transcende o nosso entendimento, que foge completamente à nossa imaginação. Nós vamos estar ali e vamos estar com zilhões de pessoas ao nosso redor. Gente abessa junto conosco. Gente vindo de todas as tribos, nações, de todas as etnias. Nós vamos estar reunidos com essas pessoas no céu. E vai ter uma mesa posta. Algo que também transcende o nosso entendimento. Só que quem vai estar do outro lado da mesa é ninguém menos ou mais do que a pessoa do Senhor Jesus. É Ele que vai estar conduzindo o processo, o sumo pastor. Tá? Eu vou estar lá no meio de vocês, com toda essa multidão, tá? E nós vamos estar olhando para Jesus Cristo, naquele dia memorável, o dia das bodas. Queridos, é algo maravilhoso, e é isso que Jesus está falando aqui. Deixa as coisas acontecerem, porque é necessário, é mistério que elas aconteçam, mas não percam a sua esperança. Agora vamos dar uma olhadinha mais sobre essa esperança postergada. Né? Por que Deus colocou no meu coração falar sobre esse tema, esperança diferida? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 5. Evangelho segundo João, capítulo 5. E vamos ler o que está escrito aí. Um texto bem conhecido. Com certeza vocês já ouviram várias mensagens sobre esse texto. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem, que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te,
toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o dia de Shabá, ou sábado. Até aí só, até o versículo 9. Irmãos, quando o Senhor me deu esse texto, eu comecei a meditar nele, eu comecei a ver aquela cena. Jerusalém lotada, porque era dia de festa. E exatamente nesse local, no tanque de Betesda, havia uma multidão de doentes. A escória da sociedade estava ali. A escória da sociedade estava ali. Porque ali só tinha gente que não servia para nada para a sociedade. Eram desprezados pela sociedade. Pessoas que já tinham perdido toda a sua esperança. Ali estava pessoas que estavam aguardando apenas uma oportunidade. Deixa eu ficar aqui para ver se de repente acontece alguma coisa comigo. Se eu tenho a chance de ser curado. Mas eram pessoas tão desprezadas pelos seus próprios familiares, eram desprezadas pela sociedade, eram pessoas que não serviam mais. E interessante, meus irmãos, que como é nos dias de hoje, quando você não serve mais, você é colocado de lado. Fazemos assim com os nossos velhinhos. São poucos aqueles que olham para eles. Eu já estou nessa fase. E aqui, meus queridos, eu queria falar sobre, dentro desse tema, dentro disso que o Senhor me mostrou, eu queria falar sobre a expectação do vazio. O que é a expectação do vazio? É você crer em algo, achar que aquilo ali vai acontecer, que algo vai mudar a sua vida, mas a forma como você canaliza isso, o jeito que você posta isso, você simplesmente está olhando para algo totalmente inócuo. Não vai trazer bem algum, não vai acontecer nada. E quantos de nós fazemos isso até hoje, nos nossos dias? Observem bem. Os 5 alpendres, ou varandas, agora descobertos, abrigavam um grande número de doentes, alguns cegos, outros coxos, outros ressecados, isto é, paralíticos, estavam ali com a esperança de serem curados, quando a água se mexesse. Agora, olha que coisa interessante. Será que isso é verdade? Será que realmente um anjo descia e balançava as águas? Esta é uma tradição antiga, meus irmãos. E em diversos lugares do Oriente há evidências, isso com estudos comprovados, arqueologia pura, tá? Diversos lugares do Oriente, esta é uma tradição antiga, em diversos lugares do Oriente, há evidências de uma superstição, no sentido de que no ano novo, esperava-se um anjo que agitava as águas de certas localidades, capacitando uma pessoa a obter a cura que fosse. A primeira, sendo ela a primeira a entrar, depois que a água era movimentada. Isso nos mostra como somos suscetíveis a este tipo de comportamento. Se por um lado perdemos a fé, quando em meio a uma situação adversa não encontramos uma solução, por outro lado, nos dispomos a crer em soluções aparentes, em detrimento ao que a palavra de Deus nos diz. O que esse texto nos mostra, e quando eu falo de expectação do vazio, é que naqueles dias, aqueles, dezenas, centenas de doentes que estavam ali à beira daquele alpendre, aguardando que um anjo descesse para agitar as águas, eles criam que isso era de verdade, quando isso não acontecia. Não existia isso, irmãos. Era uma coisa totalmente absurda. Mas eles criam dessa maneira. Por que criam? Porque alguém disse para eles, não, fica aí que o anjo vai descer, que o anjo vai resolver.
mas as próprias evidências históricas mostram, com desenhos em igrejas antigas da antiguidade, com a disposição desses alpendres, como é que eles funcionavam, e pelas próprias informações que a própria arqueologia nos dá, tá? Deixa muito claro que isso era falácia pura. Não descia anjo nenhum, mas aquelas dezenas de pessoas desesperadas estavam ali aguardando esse anjo. E aí, vamos olhar para nós, nos nossos dias. Quantas vezes, irmãos, deixamos de usar o olho da fé? Aquele olho que é postado em Jesus, que deve ser colocado na pessoa de Cristo. Porque Ele é a nossa única fonte, é a nossa fonte de conforto, a nossa fonte de socorro. É a única pessoa que realmente é real e que vai fazer por nós aquilo que nós precisamos. É aquele que está sempre atento às nossas necessidades. Ele é real. O anjo não, queridos. Essa história de anjo não funciona. E nós deixamos de crer no que a Bíblia nos coloca, da forma como a Bíblia nos apresenta, e passamos a crer em outras coisas. Por exemplo, vamos passar aqui por essa via de Sal Grosso, tá? Porque passando por aqui, todas as coisas ruins da sua vida serão expurgadas. Ou vamos passar aqui debaixo do Arco da Vitória. Por favor, venha e coloque a sua mão aqui na Arca da Aliança, porque os seus problemas serão resolvidos. Ou o Feijão Maravilha, tem também, tem Feijão Maravilha também. Queridos, abandonamos o que a Bíblia nos mostra, o que ela nos coloca, para crermos nessas coisas. E mesmo que aqui, um pouco mais esclarecidos pela palavra de Deus, diz quantas vezes nós duvidamos, irmãos, e colocamos os nossos olhos muito mais nas coisas aparentes, na solução que a medicina pode nos dar, na vacina que está se chegando aí e que nos deixa tantas dúvidas. Queridos, é a expectação do vazio. É você esperar por algo que não vai acontecer, mas que você diz, não, vai acontecer. Porque fulano falou isso, porque a tradição me diz assim. Continuando. A outra coisa que nós observamos nesse texto, e isso está registrado nos versículos 12 e 13 deste mesmo capítulo, tá? Só para lembrarmos, vamos ver o que o versículo 12 e 13 do capítulo 5 nos fala. Abram suas Bíblias ali. O texto sagrado diz assim, capítulo 5, versos 12 e 13. Então lhe perguntaram, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. No versículo 7 desse mesmo texto, ele diz, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Este homem perdeu 38 anos da sua vida acreditando em uma solução vazia, porque não conhecia Jesus. E olha que interessante, e esta não é uma prerrogativa apenas dos incrédulos, mas de cristãos também, que são os famosos cristãos sem Cristo. William Booth, que foi o fundador do Exército da Salvação no século XVIII, ele disse que o grande mal do século XX seria exatamente
uma igreja sem Espírito Santo nela e cristãos sem Cristo. Estamos vendo exatamente isso. Estamos vendo uma igreja que não se preocupa em conhecer o seu Senhor, que não investe tempo no conhecimento do Altíssimo, que não está buscando a verdade bíblica. O que o Senhor Jesus realmente nos falou, o que Ele nos mostra. Vou ler um texto para vocês. Preste atenção nisso aqui. O cristianismo é um mal entendido, porque resulta de uma falsa interpretação do Evangelho, da vida de Jesus de Nazaré. O Evangelho morreu na cruz. Isso significa que o mal entendido consiste na fé cristã, tal como esta se apresenta no cristianismo histórico. Desvirtua-se da boa nova de Jesus, considerando sobre a ótica teológica do pecado, da culpa e do castigo, tornando como vítima expiatória de um sacrifício vicário. Quem foi que falou isso? Um cara chamado Friedrich Nietzsche, muito famoso. Ele foi um filósofo nascido na antiga Prússia, no século XIX, que é hoje a atual Alemanha. Esse camarada, ele fala uma coisa que me impactou. Ele diz: o Evangelho morreu na cruz. Quando Jesus morreu, o Evangelho foi embora com ele. E que toda essa nossa ideia de fazer Jesus o responsável vicário pelos nossos pecados, ou seja, aquele que nos substituiu na sua morte, numa morte que estava destinada a nós, isso é balela. Isso é falso. Porque as boas novas não é isso. Agora olha só que absurdo, meus irmãos. É exatamente o contrário, porque Jesus morreu na cruz por nossos pecados, se oferecendo, se entregando por nós, é que hoje nós podemos viver uma vida plena de comunhão com Deus. Não somos mais inimigos de Deus por causa da cruz, por causa daquele sacrifício que ele fez. Nietzsche não tem conhecimento nenhum da verdade bíblica. Mas por que eu estou citando ele aqui? Porque muitos cristãos hoje, porque quando eu falo de cristãos sem Cristo, eu estou me referindo a pessoas que tratam Jesus desta maneira. A igreja passou a ser um clube social, um lugar onde eu vou me encontrar com pessoas, um lugar onde eu vou conversar, eu vou trocar ideias, eu vou ter atividades. Deixou de ser a igreja, a reunião dos santos. Perdeu o seu princípio maior, que é a adoração do nome de Deus, de entender o que a palavra dele diz, de buscar dele a fonte de todo o conhecimento, aquilo que a nossa alma necessita. E estamos cheios de pessoas assim, cristãos, entre aspas. Então o que o William Booth falou faz sentido. Faz sentido. Então, o segundo ponto dessa esperança diferida seria isso. Sem Jesus, sem solução, meus irmãos. Se Jesus não estiver no nosso horizonte, se Jesus não estiver sendo apontado para nós ali, não há solução. E isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Dos mínimos detalhes, das coisas pequenas até as maiores. Sem Jesus não há solução. E é isso que nós pregamos hoje. A verdade bíblica, o que o Evangelho diz é exatamente isso. Não fique crendo em coisas inócuas, vazias, que não fazem sentido nenhum. E nós perdemos o nosso tempo fazendo essas coisas. O terceiro ponto, meus amados, que está lá na parte B do versículo 6 do capítulo 5 de João. A parte B do versículo 6 diz assim: E Jesus, vendo
este deitado, a partir de agora, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo. Jesus, quando olhou para aquele homem, ele sabia que aquele camarada estava há 38 anos crendo em algo absurdo, que não fazia sentido algum, que não ia trazer, não ia conseguir sustentar essa esperança. Por isso, quando nós falamos de uma esperança adiada, diferida, em Provérbios ele descreve muito bem, quando essa esperança é constantemente adiada, quando essa solução nunca chega, a nossa alma adoece, irmãos. O nosso coração pesa, porque não temos a resposta, não temos aquele bálsamo que a vitória nos dá, quando conquistamos, quando conseguimos receber de Deus a sua resposta. Mas quando você tira o teu foco de Jesus e o aplica nas soluções aparentes, quando você perde o teu olhar da fé, e não existe coisa mais drástica e terrível do que um cristão perder a sua fé. E estamos caminhando para um momento na história de toda a raça humana, onde a igreja cristã, e é por isso que Jesus fala, quando eu voltar, acharei fé na terra. Porque o homem está colocando os seus olhos em tudo, em todas as outras coisas, nos recursos próprios, nas soluções que são apresentadas para ele no dia a dia, mas ele nunca consegue focar a pessoa de Jesus como a sua fonte genuína, a única fonte verdadeira, porque nessa a gente pode confiar, não tem falha. Jesus sabe, irmãos, ele te conhece no menor detalhe. Lá no Salmo 139, nos 3 primeiros versículos, nós lemos assim: ó Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Tu me conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Nenhuma pessoa, gente, não existe, nem a nossa mãe, nem o nosso pai, nem o nosso familiar mais chegado, o nosso amigo do peito, ninguém tem esse tipo de atitude para conosco. Deus é o único que faz assim. Antes que você chegue, Ele já está te contemplando lá no horizonte. Ele já sabe tudo a seu respeito. Ele te conhece quando você se senta, quando você se levanta, da forma como você se expressa. Deus te conhece. E quando Jesus chegou diante desse homem, 38 anos aguardando, expectando por algo que nunca iria acontecer, Jesus sabe, ele tinha esse conhecimento. Jesus sabe todas as situações que nos envolvem, conhece todos os detalhes destas situações, chega a ser assintosa, presta atenção nisso, chega a ser assintosa a resposta que damos a Ele, diante do fato de que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e se importa conosco. Quando deixamos de ter fé nele, a nossa única fonte de recursos, somos assintosos nisso, irmãos. Ofendemos Jesus com isso. Porque deixamos de crer nele para crermos nas soluções aparentes, para aquilo que nós podemos tangenciar, para aquilo que nós podemos tocar. Nossas reações são a maior prova disso. Tente lembrar dos dias anteriores. E todas as vezes que você podia ter apelado para os recursos do Senhor, e você não fez. E você não fez. Conta a história, eu não me lembro quem é o pregador. Eu não lembro quem é o pregador. Não sei se foi George Miller. Não sei quem. Ele estava dentro de um navio
E duas situações aconteceram ali. Uma que o capitão do navio chegou para ele e falou assim: olha, eu quero informar o senhor que nós não vamos chegar no prazo combinado, porque tem um nevoeiro imenso, o mar está revolto, e nós vamos nos atrasar, e nós não vamos chegar. Esse pregador famoso chegou para o capitão e falou assim: olha, capitão, quero te dizer um negócio. Aí ele falou a quantidade de anos que eles conhecia Jesus, conhecia Deus, da amizade que ele tinha com Deus. Eu achei isso extraordinário. Ele se volta para esse capitão e diz: eu não sei quais são os seus recursos, mas eu quero te dizer um negócio, que o meu Deus, aliás, eu nunca atrasei um só compromisso na minha vida. Em todos os meus compromissos eu sempre fui pontual e cheguei no dia e na hora combinada. E dessa vez não vai ser diferente. Mas é impossível, nós não vamos conseguir chegar em tempo por causa das intempéries, por causa dos problemas que estão acontecendo. Ele falou: não tem problema, eu já falei com Deus e Ele vai cuidar disso para mim. Pois ele chegou no dia certinho, cumpriu a sua agenda de forma cabal, foi rigoroso, foi pontual, porque Deus fez com que ele chegasse lá. Ele tinha orado para Deus, ele tinha falado com Deus quando ele estava lá no seu alojamento. Ele falou com o Senhor e disse: Senhor, eu preciso chegar na hora. Teve um outro que precisava de uma cadeira de rodas. Ele não pediu essa cadeira para ninguém. Ele simplesmente botou o joelho no chão. Clamou a Deus, falou: Senhor, eu preciso de uma cadeira de rodas para atender uma demanda. A cadeira de rodas apareceu. Teve um outro exemplo também, isso está tudo no livro Heróis da Fé. Teve um outro também, muito interessante, se não me engano acho que foi Spurgeon, pregador inglês, tinha orfanatos, era o Spurgeon? Eu acho que era o Spurgeon. Tinha também, o George Miller tinha bastante. Tá, mas esse foi bem específico, aconteceu lá em Londres. Ele cuidava de centenas de crianças. E chegou um dia que ele não tinha mais pão para poder atender as crianças. E todos os seus assessores, as pessoas que estavam ao seu redor, né, chegavam e diziam: mas como é que nós vamos atender isso? Não temos como alimentar essas crianças. Ele foi para o quarto dele, se ajoelhou e falou a seguinte oração: Pai dos órfãos, está faltando pão. Foi só essa oração que ele fez. Poucos instantes depois, questão de minutos, o cara que fazia a entrega de pães para a rainha, chegando lá, o pão dele não foi aceito, porque eles alegaram que o pão estava muito assado. Então eles falaram assim: joga esse pão fora. E o camarada que foi fazer essa entrega, passou ali na beira do orfanato, chamou ele e disse assim: bom, eu tenho esses pães aqui que foram recusados pela rainha, tá? Porque ela diz, que os seus assessores dizem que o pão está muito assado. Aí ele falou assim: não, você não está entendendo, o pão não está muito assado, é que eu precisava dar pão para as crianças e eu pedi esse pão. Irmãos, o Deus dos recursos, a fonte dos recursos, Ele não falha, Ele nunca vai... Eu tenho experiências tremendas na minha vida nesse sentido. Temos irmãos aqui que viveram isso. Queridos, tem uma experiência que a irmã Tânia conta, que eu nunca mais vou me esquecer dessa experiência. Ela tem 5 filhos e houve um período na vida dela em que ela passou um momento muito difícil. E ela não sabia como resolver aquilo. E ela precisava atender aquela demanda, seus filhos pequenininhos, até que apareceu alguém à sua porta, suprindo a sua necessidade. E no meio das coisas que ele entregou, veio um pedaço de queijo. Eu nunca vou me esquecer disso. Agora, detalhe,
Esse queijo era o queijo que ela mais gostava. E era aquele momento, ela chorou, porque Deus tinha acabado de assinar. Deus fez a assinatura dele, ó. Sou eu que estou fazendo isso. Interessante isso. Ela tinha uma necessidade, Deus supriu a sua necessidade, mas mandou um queijo no meio do suprimento que lhe foi enviado, para que ela soubesse, sou eu que estou fazendo isso. Esse é o queijo que você mais gosta. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Então, meus queridos, Jesus, ele sabe. Jesus, ele sabe. Ele conhece as nossas lutas, as nossas dores, o nosso sofrimento. Deus, ele sabe. Então recorramos a Ele, busquemos Ele. Quando essas necessidades forem prementes, não vamos nos amparar nos recursos desse mundo. Vamos nos segurar em Deus. A outra coisa também, meus irmãos, que Ele faz um convite. E esse convite contempla uma restauração e também mostra que Jesus espera algo de nós. Está escrito lá na parte C do versículo 6, no versículo 8 e no versículo 9 do capítulo 5 de João. Vamos ver. A parte C é a seguinte: tu queres ficar são? Jesus chega para aquele homem que há 38 anos estava olhando para algo que nunca iria acontecer, uma solução que nunca iria vir, e diz para ele: você quer ficar bom? Você quer ver essa sua demanda resolvida agora? E no versículo 8, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e andou. No versículo 9. Então, Jesus nos faz um convite. Você quer ficar bom? Você quer ter seu problema resolvido, a sua situação dissipada? Você quer parar de ficar esperando algo que não vai acontecer? Eu estou pronto para te ajudar. Eu contemplo a tua necessidade. Eu sei o que você está sentindo. Mas olha só uma coisa interessante. Jesus perguntou se o homem queria ficar são, mas sua resposta nos surpreende, pois ele continuava focado no problema, enquanto a solução estava na frente dele. Olha o versículo 7, irmãos. Muito interessante. Eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Jesus chegou para ele e falou assim: eu tenho a solução para você. Você quer ela? E o camarada olha para Jesus e diz assim: não tem ninguém que me leva lá para o tanque. Não tem ninguém que vai me carregar. Eu não chego a tempo ali no tanque. Mas não foi isso que Jesus quis mostrar para ele outra coisa. Eu sou a solução. Sou eu que tenho os recursos para te ajudar. Aquele tanque nunca vai ser agitado. As águas daquele tanque nunca serão mexidas. Não desce anjo nenhum. Isso é uma tradição. E você está há 38 anos aqui, esperando que alguém te carregue. Você está esperando uma solução humana, uma solução aparente, enquanto eu sou a fonte dos recursos. Você quer ficar bom. E o que Jesus espera? Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. A atitude que Deus espera de nós é exatamente essa, irmãos. Que quando Ele nos apontar uma solução, quando Ele nos disser: eu tenho a solução, que nós creiamos nisso e partamos com convicção para aquilo que Ele nos colocou como opção, como solução, de forma definitiva, que vai mudar a nossa vida, que vai nos transformar. Aqui Jesus teve misericórdia deste homem, porque ele não o conhecia, ele não sabia que ele era Jesus. Para ele era um homem qualquer, um bom samaritano, uma pessoa disposta a ajudar. Tanto que ele olha para Jesus e diz: o senhor pode me levar lá para o tanque, então, na hora que a água for mexida?
Jesus quer restaurar a nossa fé nele, fazer com que nós olhemos para a fonte dos nossos recursos, que é Deus. Somente Ele e mais ninguém. Ele quer consertar isso em nós. E é por isso que Ele sempre faz uma pergunta quando Ele quer consertar algo nas nossas vidas. Guardem este princípio, pois hoje Ele está perguntando para nós: você quer ficar bom? Você quer ter tua vida mudada? Você quer ter sua vida transformada? Você quer me ver como a fonte principal da sua vida, de recursos, de alegria, de santidade, de tudo? Você quer vencer o mal que te assola? Você quer ficar bom? Mas também, irmãos, lá no verso 14, que eu não li, vamos ler agora, João capítulo 5, verso 14. Diz assim o texto sagrado: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que tu já estás são, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Engraçado que eu já vi muitas pessoas olharem para esse texto e associar a doença que aquele homem tinha ao seu pecado. Mas aqui eu vejo algo muito mais profundo do que isso. Eu enxergo algo muito maior do que isso. Para começo de conversa, Jesus encontra esse homem dentro do templo. Ele tomou o leito dele, ele andou, ele se prontificou, porque na hora que Jesus deu a palavra de ordem, o seu corpo começou a mexer. Havia algo que estava acontecendo dentro do seu interior que ele não tinha sentido, nunca sentira antes. No entanto, aquilo foi poderoso demais, tão poderoso que o botou prontamente de pé. Ele pegou o seu leito e foi adiante. Pouco tempo depois, não foi ele que encontrou Jesus no templo, Jesus o encontrou no templo. Isso mostra que esse homem mudou. Teve uma atitude completamente diferente da atitude complacente, daquela atitude de ficar parado, aguardando as coisas caírem do céu para ele. Não! Jesus mostrou para ele a solução e ele foi ao encontro dela. Ele a buscou, ele creu. E aí ele foi para o templo, irmãos. Ele foi para o templo. E aqui eu vejo uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Existe coisa pior do que ficar 38 anos imóvel em um leito, esperando por algo que nunca irá acontecer, enquanto agimos por nossa conta. Existe algo pior do que a pior das nossas frutações? Jesus disse que sim, existe algo pior. Existe algo muito pior do que você ficar na expectação do vazio, de que você ficar olhando para o nada, esperando algo acontecer. Quando tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos em qualquer outro tipo de fonte de recursos, é olhar para o vazio, irmãos. Mas existe uma coisa pior do que você ficar 38 anos amarrado em um leito por causa de uma enfermidade. Jesus diz que sim. A palavra usada no grego para pecar é hamartano, que quer dizer errar o alvo. Isto serve tanto para aqueles que continuaram insistindo em soluções humanas, quanto para aqueles que receberam dele a solução para a sua vida. Jesus nos adverte sobre a ira vindoura, o qual supera qualquer tipo de comparação com qualquer doença, a pior doença, ou qualquer coisa que possa nos acontecer nesta terra de ruim. O que está por vir é muito, zilhões de vezes pior do que a pior peste, do que a pior pandemia, ou do que ficar 38 anos amarrado em um leito. E Jesus, quando olha para aquele homem, fala para ele exatamente isso. Olha só, você já foi curado.
Não há mais enfermidade no teu corpo, mas tome cuidado para que algo pior te aconteça. Jesus estava dizendo para ele, existe algo pior do que a doença que te amarrou no leito 38 anos. É a separação eterna de Deus. É o juízo dele sobre sua vida. É você ser lançado no inferno com a sua alma e seu corpo. Porque Deus é o único que tem o poder para essas coisas. Não tire os teus olhos de mim. Continue focado em mim. Continue olhando para mim. Porque eu sou a fonte dos teus recursos. Se você fizer isso, a tua fé vai titubear. Você vai se desligar da videira. E o pior vai te acontecer. Irmãos, é princípio bíblico que quando nos afastamos de Deus, quando deixamos de observá-lo, quando deixamos de olhar para Ele, nós vamos cair, queridos. E vamos nos separar dele por toda a eternidade. Então não erre o alvo, porque é a palavra que Jesus usa para esse cara aqui. Não erre o alvo novamente. Porque se você errar o alvo, coisa pior virá sobre você. Não é uma outra doença, irmãos. Não é um mal muito maior. Não é algo que vai ser pior do que a situação que ele se encontrar. Mas é o fato de que ele, abandonando isso, deixando de olhar para Jesus, ele fica à mercê dessa situação, desse juízo, dessa separação eterna, queridos. E isso serve para qualquer um de nós. O Senhor diz assim, no mesmo texto, irmãos, no mesmo texto, capítulo 5, versos 24, depois pula para o 28 e para o 29. Posso afirmar para os irmãos que é exatamente isso que o Senhor Jesus estava dizendo para ele, porque o texto diz assim, na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Alguém uma vez falou uma coisa para mim, que eu também nunca mais me esqueci. Esse camarada chegou para mim e falou assim, até anotei aqui para não perder o certo. Quando todas as portas estiverem fechadas e sem nenhuma solução aparente, volte e saia pela porta que você entrou. Princípio fundamental do arrependimento. Você está nessa direção, você se arrepende, você volta. Volta para o ponto onde você caiu. Como Deus sempre nos adverte, lembra-te de onde caíste. Volta àquele ponto, se arrepende e a partir dali tome a direção certa. Queridos, hoje o Senhor está nos mostrando exatamente isso. Vamos parar de olhar para as soluções que esse mundo nos coloca. É auxílio emergencial, é ajuda do governo disso, ajuda do governo para aquilo outro, né? Nós nos tornamos dependentes das esmolas que esse mundo nos dá. Quando, na verdade, o nosso Pai é rico. E eu não estou pregando aqui prosperidade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Ele é a fonte dos recursos. É inesgotável. Não tem como esvaziar as prateleiras do céu. Nem se todo o mundo inteiro pedir a Deus que nos ajude. As prateleiras do céu sempre estarão abarrotadas com os recursos de Deus que são inesgotáveis. E como, meus irmãos, nós mendigamos? Como, meus irmãos, nos aplicamos da forma errada? Amém?
Essa meditação que eu queria trazer hoje para todos vocês. A esperança diferida ou a esperança postergada, ela tem uma causa. E a causa é deixarmos de olhar para o dono dos recursos. É não prestarmos mais atenção nele. Não, Jesus, isso aqui eu dou conta de fazer, isso aqui eu resolvo. Isso aqui está no meu circuito. Ou então, quando vamos para o Senhor Jesus, de uma forma completamente equivocada. Essa é a causa de nós cairmos em uma situação de expectação vazia. O céu é de bronze. Quantas orações já fizemos assim, meus irmãos? Se vocês não fizeram, então eu quero confessar, eu já fiz. O céu é de bronze. Deus não me responde mais. Deus não fala mais comigo. Amém? Vamos guardar isso no coração e vamos entender, meus queridos, a nossa fonte de recursos é o Senhor Jesus. Não importa o que Nietzsche falou lá no século XIX, não importa o que os outros pensadores como ele falaram, porque o século XIX foi onde houve uma explosão de pensadores de abobrinha. Eu gosto de falar isso porque, na minha opinião, são pensadores de abobrinha. O Evangelho morreu com Jesus na cruz. E aí nós temos Karl Marx, temos Engels, temos essa turma toda que veio enlouquecer o mundo com todos os seus pensamentos insanos, sem sentido. Homens que morreram no desespero, porque não tinham onde se agarrar. Então que essa palavra fique firme no nosso coração. Que não permitamos isso. A esperança que nós temos está simbolizada aqui nesta mesa, com o sangue, simbolizado pelo vinho, com o pão, simbolizado pelo corpo de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.